Quando eu era menininha, quando eu era pequena, bem pequena lá, meu sertão, na minha Bahia, as pessoas não falavam naturalmente sobre o despertar espiritual. Isso aí é assunto novo, ou melhor, não é novo coisa nenhuma, só o termo, né? A gente sabe que desde que o mundo é mundo, os espíritos existem, os seres vêm para a Terra, que é para modo de melhorar esses espíritos. Então aqui é só uma experiência, né? Já disseram muitos já disseram essas boas frases que a gente escuta por aí, que é um espírito vivendo uma experiência material, né? E não o contrário. Então, não é novo. O despertar espiritual não é coisa nova, não. Né? O que é novo é o modo de dizer. Aí uns vão dizer, mas a Terra está mudando, está pedindo para a pessoa. Isso tá, isso é verdade. Por quê? Porque as pessoas têm um cadinho de tempo para ir se melhorando, né? Todo processo tem um começo, um meio, um fim, uma caminhada, às vezes tem um desvio, às vezes tem uma coisa no caminho, né? Às vezes a gente para no riacho, que é para nós lavar as roupas, depois a gente volta pro caminho, né? Então, assim, por mais que isso esteja em alta hoje, não é uma coisa nova, não. Então, como eu ia dizendo, quando eu era menininha lá no meu sertão, não se ouvia falar no termo, mas muitos já estavam trabalhando o espírito, né? Já tinha as casas de trabalho espírito, de trabalhar o espírito, umas casas de candomblé, umas casas, tinha até espiritismo, mas ali a gente às vezes não podia muito. Enfim, esses assuntos eu não vou entrar, né? Cada caso é um caso, cada lugar é um lugar. No candomblé era onde a gente chegava mais perto de Deus, né? O nosso Deus, Pai Oxalá, mas eu não gosto de pôr nome, já tá dito naquela outra gravaçãozinha que você fez, né? Não gosto de dar nome, não. Eu falo muito de Deus. Para mim, eu gosto desse nome. Mas se eu era do candomblé, eu tinha que usar Oxalá. Mas eu não gosto dessas terminações, essas coisas que põe ali uma regra. O que importa aqui é o despertar espiritual. É disso que eu vim falar, né? Agora, se é um Deus, se é um Pai Oxalá, se é uma fonte criadora, eu já disse lá naquela minha outra conversinha do outro dia. São só nomes, são só detalhes, né? O que a gente quer falar aqui é do despertar espiritual. Por quê? Porque todo mundo na Terra é uma estrelinha. É uma estrelinha com brilho próprio, certo? E que viajou anos-luz no espaço até estar aqui onde está. E eu vou dizer para vocês, muitos são os caminhos que levam a isso, né? Às vezes uns viajaram anos-luz para trás, outros para frente, outro para o lado, outro para qualquer lugar, daqui a pouco voltou aqui. Agora, existe uma coisa, ninguém lembra, quase ninguém, né? Porque existe muita gente que lembra por onde andou nesse universo imenso. Então o que eu quero dizer é o seguinte, toda estrelinha vem para a Terra com uma bagagem, né? Como se fosse um rastro de foguete ou de cometa ou de estrela cadente. Tem sempre um rastro, ou seja, o caminho onde ela passou. Ela nunca chega aqui na Terra como se tivesse aqui uma coisa que surge do nada por nada, do nada veio por nada vai. Isso não existe. Isso aí eu quero que vocês tenham bastante tenência, que isso não existe. Pode dizer o que for, porque um não acredita em Deus, outro não acredita em outra vida, digam. Mas a verdade é, as estrelinhas que aqui chegam já andaram por muitos lugares. E isso vale para todo mundo. Todo ser, toda espécie também. Não se restringe só ao ser humano, não. Né? E o que isso tudo quer dizer? E o que isso tudo tem a ver com o despertar espiritual, não é? O que acontece é assim, se as estrelinhas vieram com seu rastro, com seu brilho,
com o seu caminho, a sua caminhada, elas têm uma história. E olha o que eu vou dizer para vocês. Eu gosto de uma boa história. Só que a história é uma coisa que deveria ser boa, né? Não que vê o que eu vou dizer aqui, não que os acontecimentos têm que ser bom. Isso vai depender, mas a história tem que ser boa. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, às vezes, a caminhada não prestou, não deu muito certo, mas a história vai ser boa. E que história que é essa que eu estou dizendo? Do aprendizado. O aprendizado é que tem que ser bom. Seja lá se o caminho for de flor, de pedra ou de espinho. O aprendizado tem que ser bom. Isso é o que importa. Por isso a história é boa, né? Por isso que eu não estou falando de fatos, eu estou falando de aprendizados. Aí a gente volta de novo. Aquele rastro luminoso que a estrelinha deixou, que nem estrela cadente lá cruzando o céu. Esse rastro é a história daquele ser. Às vezes ele não abarca metade, às vezes ele não abarca nada, às vezes ele nem tem ideia. E é claro que aqui todo mundo está sujeito ao que eles chamam de véu do esquecimento. E aí então, como a Vera de saber a sua história? Então eu digo, pelas marcas que vocês trazem. Eu não estou falando de marca no corpo, não. Muito embora às vezes aconteça. Eu estou falando na marca da personalidade. Se vocês chegam aqui na Terra com alguns modos de agir, algumas coisas que são mais ou menos repetitivas ou comuns, ou que vocês reconhecem como seus, então isso são as histórias, o rastro. Aquelas que estão apagadinhas lá no céu, por quê? Porque se vocês não estão olhando, não estão enxergando, porque às vezes não é mostrado mesmo, não. Vou dizer aqui uma coisa para vocês, tá? Muita gente fala, eu quero saber minhas vidas passadas, às vezes não é mostrado, tem motivo. Pode acreditar. Tem motivo? Às vezes não é para saber, mas as marcas da personalidade, essas, estão ali escancaradas. Basta olhar no espelho, basta olhar como se relaciona com as pessoas, basta olhar o comportamento do modo geral, basta olhar as pessoas que você atrai. Então, eu digo, se lhe foi dada a oportunidade de saber de onde você veio, qual foi seu outro caminho, qual foi, tudo bem, ótimo. Se não foi lhe dado, saiba que aqui, nesse céu cheio de estrelinha brilhante, já dá para ver muita coisa. E às vezes não precisa nem viajar tão longe. Basta acordar de manhã e dar bom dia ou não dar bom dia, ou tá de mau humor, ou tá se atravessando toda nervosa, ou então, muito pelo contrário, tem um coração que é caridoso, que é amoroso. Então essas são as marcas da personalidade. E é aí que eu quero chegar. O fato é, ninguém vem do nada, pro nada vai. Todo mundo tem uma história. Se não lembra, é uma outra coisa, é um outro capítulo. Mas a história está sempre viva. Aonde? No comportamento, no dia a dia. E aí a gente chega no que eu quero dizer. O despertar espiritual nada mais é do que acordar para isso. Ah, mas acordar para quê? Para que é para acordar, Mariana? Para acordar para ver o que se é de verdade. Para se tornar de novo a estrelinha brilhante que um dia foi, mas que nunca deixou de ser. E isso na prática de vocês quer dizer o quê? Quer dizer saber com que se trabalha, com que se gosta, com quem se relaciona, viver a felicidade no coração, não tem muito mistério. Vocês vêm aqui para curar as feridas, para tirar os traumas, para ressignificar as historinhas. O meio como vocês fazem é variado. O que importa é, o objetivo do despertar espiritual nada mais é do que conseguir viver em paz na Terra. Não lá no céu, ó, lá em Aruanda, onde a energia é outra. Aí, ó, a paz já tá ali.
Mas a questão é viver em paz aqui, na Terra, aonde as coisas estão assim como estão, né? Por que isso? Tem motivo. Porque é aqui que vocês são testados nas suas personalidades. Pode fazer um testezinho. Se você ficar uma semaninha trancado na sua casa, sem falar com ninguém, sem nem dialogar nem com o seu cachorro. Se você sabe viver minimamente bem sozinho, talvez você não tenha nenhum problema, né? Ou talvez uma solidãozinha aqui, outra ali. Agora, pega essa semana e te coloca lá no meio da cidade, no meio dos grupos, no meio das pessoas, até no meio da família. E aí, de repente, tudo começa a aparecer. A culpa, o medo, a raiva, o desgosto, a frustração, a alegria, o amor, né? A doação, a caridade, ou seja, não é só coisa ruim não, né? Por favor. E então tudo começa a aparecer. Por quê? Porque você está no meio das pessoas. Toda pessoa é um espelho para outra. Toda pessoa é um reflexo para que a outra se observe. Porque se a gente larga a pessoa sozinha lá, às vezes nem no espelho ela vai se olhar. Às vezes ela pode sim, se ela estiver meio triste, aí ela vai se olhar, porque eu tô tão triste sozinha. Mas eu tô falando assim, quando a pessoa tá minimamente resolvida na vidinha dela. Se ela estiver triste por tristeza de solidão, é claro que se ela estiver sozinha, aí mesmo é que ela vai ver o espelho dela na solidão. Então todo problema depende. Mas agora eu tô dizendo aquelas pessoas que minimamente resolvidas estão, se larga elas lá sozinhas uma semana, elas não têm nem crise. Mas botou para trabalho e começou o trabalho, tem o chefe, tem a funcionária, tem a amiga que fala pelos cotovelos, e aí o que acontece? E então, aí ela se depara com a realidade, essa que vocês estão toda hora aí. As marcas da personalidade dela vão aparecer também. Assim como a das outras pessoas que estão em volta. E por isso que às vezes dá o quê? Conflito, né? Às vezes dá conflito de tudo. De tudo que vocês imaginam dá conflito. Aliás, eu não preciso dizer isso que vocês estão aqui me escutando porque querem trabalhar esses conflitos. Aí o que eu quero dizer é o seguinte. Meus filhos, o despertar espiritual é conseguir ressignificar as suas marcas de personalidade para que vocês consigam conviver em sociedade como se estivesse vivendo a sua plenitude sozinho. Ou seja, é como se a sociedade não fosse mais lhe afetar, lhe incomodar, lhe machucar, porque você já está curado. Então a sociedade só lhe machuca, só lhe incomoda porque você tem ferida para lidar. Lembra? Tudo é um espelho, tudo é um reflexo, né? Então vamos começar por aqui. O despertar espiritual é uma coisa muito antiga. Vocês nem sabem muito mais do que os 5.000 anos que dizem do Egito. É muito antigo. O objetivo de cada estrelinha é ser melhor a cada dia. Evoluir seu espírito. Então isso é muito antigo. Agora, o termo usado agora, que está em alta, é agora. A Terra está vibrando diferente? Tá. Isso tá. As coisas estão ali para ontem? É para ontem. Baiana, cadê minha encomenda? Minha cocada é para ontem. Então, assim, então. O tempo tá passando mais rápido? Tá. Então, tudo é para ontem? Sim. E o despertar espiritual também, né? Então, tá em alta, é isso e aquilo, mas é porque as coisas estão mudando na vibração da Terra. Todos aqueles que estão meio atrasadinhos agora tem que correr atrás do prejuízo. É mais ou menos isso. Mas isso também não é motivo para desespero, é motivo para trabalhar. Vamos lá, pro tacho trabalhar. Fazer as cocadas que é para vender. As clientes estão esperando. Entenderam? A questão é a seguinte. O despertar espiritual é lidar com as suas falhas, reconhecê-las, ser melhor para si e para os outros.
Se todo mundo fizer isso, a vibração das pessoas na Terra melhora. Se isso melhorar, vocês terão essa sensação de bem-estar, que é a energia do momento que é que vocês tenham. Então, agradeçam cada oportunidadezinha, cada incomodozinho que veio e chegou e afetou. Porque isso aí é o despertar espiritual acontecendo no dia a dia. E é isso também que eu quero dizer uma coisa aqui. Porque às vezes as pessoas pensam assim que o despertar espiritual é ela acordar iluminada no dia seguinte. Ora, como a Vera disse, eu sou espírito, né? Alguns me chamam de entidade, mas eu sou espírito. Eu gostaria de estar aqui numa cadeira com um encosto confortável e estar recostada. Mas a menina gosta assim. Ah, eu sou espírito. O que eu tenho que ver com uma cadeira? Pois é. A gente está em constante vivência do nosso espírito em qualquer circunstância que acontece. Se a gente está encarnado, é mais forte isso. Se a gente está desencarnado, a gente já ultrapassou muitos limites do corpo físico, né? Mas isso não quer dizer que a gente iluminou lá para cima, tanto que a gente está vindo aqui na Terra ajudar. Estamos um cadinho mais adiantado, um cadinho anos-luz mais à frente, já estamos. Isso sim. Por quê? Porque sou melhor? Porque estudei mais? Não. Porque desenvolvi o amor. Né? É isso que me torna cadinho mais anos-luz à frente. Mas eu ainda sou espírito, eu ainda tenho meus desejos, meus pensamentos, minhas coisas. E tá tudo bem, como gostam de dizer. Então não esperem acordar, abrir a janela e se iluminar que nem fosse um sol, né? Esperem sim sentir amor. De preferência todos os dias. Às vezes não vai dar. Às vezes você quer xingar o barulho que passou lá fora, né? Mas tenta sair disso rápido e tenta entender por quê. Por que você é nervosa, por que isso e aquilo. Faz isso cadinho por dia, né? E quando você vê, você já virou uma estrelinha que brilha nesse imenso céu aqui que vocês vivem. Quanto mais estrelinha brilhante tiver, menos briga vai ter. Menos conflito, menos desentendimento, né? Menos arruaça, confusão, né? Todo mundo vai estar o quê? Mais feliz. Isso é despertar espiritual. Coloca aí essas 3 palavrinhas. Amor, plenitude, felicidade. É isso que é o estado de despertar espiritual. Amor, plenitude e felicidade. Vocês não gostam de falar essas brincadeiras aí que vocês falam, fulano com isso não quer guerra com ninguém. Fulano com aquilo não quer guerra com ninguém. A moça com uma unha bem feita não quer guerra com ninguém. Aí vocês encaixam as frases que vocês quiserem, né? Porque vocês são tudo espíritos vivendo a camada material. Então uns vão estar felizes com um bom prato de comida. Outros vão estar felizes com uma rede na varanda olhando as árvores frutíferas, né? Qual é a questão aqui dessa frase? Fulano que tá assim não quer guerra com ninguém. É isso. Despertar espiritual é amor, plenitude, felicidade. Quanto mais disso as pessoas tiverem, menos guerra com as outras elas vão querer. Por quê? Porque a guerra com elas mesmas terminou. Saravá, meus filhos. Saravá, estrelinhas. Vamos brilhar. Vamos despertar. Saravá.